Bem, estamos de volta aqui, somos do Núcleo de Ciência e Universidade. Eu, como coordenador, Newton Soares de Souza, temos um convidado, o professor Carlos Sávio, do Departamento de Ciência Política da UF, que irá tratar conosco hoje sobre nesse programa, sobre a expectativa que possamos ter sobre o novo governo em 2019, que teve como presidente eleito Bolsonaro. E temos, então, trazendo o Carlos Sávio, que trabalha sobre a sua área de pesquisa, foi justamente sobre processos eleitorais, análises eleitorais, sou mestrado para o doutorado, e gostaria de uma apreciação, né, um debate aqui com o Carlos Sávio, que inclusive é meu amigo também, de longa data dentro da Universidade Federal Fluminense, para abordarmos uma outra perspectiva fora da grande mídia, trazendo da universidade para esse programa alguma perspectiva diferente de análises que tramitam no meio, né? E aí tem a palavra o professor Carlos Sávio, e esteja à vontade para introduzir o programa. Acho que não precisa ter uma pergunta, né? Sim. Eu acho que fica livre a introdução, a gente passa a ter uma conversa sobre o tema. Perfeito. Agradecer, o prazer estar aqui no programa. Dizer que o governo Bolsonaro, que se iniciará agora em janeiro, já que iniciou sua montagem, né, ele só pode ser bem compreendido nessa fase se olharmos rapidamente, o foco não é esse, eu sei, mas para o processo eleitoral, o que fez Bolsonaro ser eleito presidente da República. Eu acho que o subtexto principal da eleição foi um plebiscito não acerca do governo Temer, como a esquerda de maneira geral, e o PT em particular, imaginava ser o processo eleitoral. O processo eleitoral se tornou um plebiscito justamente sobre a volta do PT ao poder, ou não. E a maioria escolheu pagar um preço, a meu juízo, alto, elegendo um candidato com as características de Bolsonaro, a ter de volta o PT no poder. Isso tem um conjunto de razões, a meu juízo, razões meritórias e razões não meritórias, essa rejeição ao PT. Em rápida apreciação, eu diria uma razão não meritória e uma razão meritória. A razão não meritória foi a campanha que se iniciou no país, especialmente nos meios de comunicação, desde junho de 2013, quando tiveram aquelas manifestações no país, com o objetivo de desestabilizar o governo, então, de Dilma Rousseff, do PT, e depois todo o processo que acabou levando à remoção de Dilma. Isso criou um clima, realmente, no país de muita intensificação de sentimentos, eu diria, antipolíticos, né, que vem na história do Brasil de longa data, a criminalização da política e a criminalização do Estado. Então isso é o aspecto, eu diria, não meritório. Mas tem um aspecto, a meu juízo, meritório também nessa rejeição difusa que a maioria do eleitorado brasileiro, de forma legítima, isso é importante dizer, escolheu o Bolsonaro. Eu digo legítimo porque o Bolsonaro foi, a sua persona política foi extremamente escrutinada. Quer dizer, eu diria que jamais um presidente eleito, pelo menos nesse processo de redemocratização, teve a sua imagem negativa, em boa medida, tão explicitada ao longo de todo o processo, como o caso do Bolsonaro. Então, não há déficit de legitimidade. O povo brasileiro o escolheu sabendo quem é Bolsonaro. Não há enganação. Mas, voltando à razão que eu digo meritória do ponto de vista dessa legitimidade profunda. O que levou a maioria dos brasileiros a votar em Bolsonaro? Primeiro, rapidamente, eu faço uma distinção no eleitor de Bolsonaro, 55% dos votos válidos que ele teve, em três perfis. Primeiro, o perfil mais próximo a ele, Bolsonaro, que é um perfil eu diria, de extrema-direita. São pessoas que, em rápida apreciação, o que é isso? São pessoas que minimizam o papel do direito, tendo em vista o papel da força, do poder, da imposição na rotina institucional do Estado e da sua sociedade. Quer dizer, qualquer tipo de conflito é visto como algo que pode colocar em risco a estabilidade sistêmica. Daí que o apreço ao uso sistemático, rotineiro, permanente de um poder forte,
Não é? E que tem como crítica principal os progressistas entendidos de maneira geral, que são defensores de várias formas, não só os direitos civis, como os direitos políticos, os direitos sociais. Então, esse é um grupo, mas é um grupo minoritário. É muito forte dentro do núcleo que apoia Bolsonaro, mas é minoritário. São os seus apoiadores de primeira hora. Depois veio o grupo maior, que é o da antipolítica e do antipetismo. Esse é que não são fascistas, são pessoas, inclusive, que muitos votaram no PT em eleições passadas, se decepcionaram. E o terceiro grupo, que aderiu por último, são pobres da periferia das grandes cidades, que não aguentam mais o problema da violência. E para o qual a ordem política construída na nova república fracassou completamente. Se tem uma área em que o consórcio PSDB, PT fracassou, foi na área de segurança pública. Não fizeram absolutamente nada. A crise de segurança pública nas grandes cidades do país, e depois se alastrando, inclusive, para o interior, só cresceu desde a Constituição de 88. Mas, o Sábio... Mas só para concluir, então eu diria que os progressistas, de maneira geral, fazem uma crítica correta na área de segurança pública, que é a atuação não cidadã da polícia junto às camadas populares, mas isso é insuficiente. A maioria da população pobre não aguenta mais viver a rotina que vive, de estupros, de assaltos. Os pobres sendo assaltados por pobres. O predomínio de milícia, o predomínio de tráfico de drogas, e isso não é tema central da política brasileira, do Estado brasileiro. O Estado brasileiro não enfrentou esse problema. Então, eu diria que esses três perfis elegeram Bolsonaro. E o sentimento qual foi? O sentimento foi de dar uma chacoalhada no país. Quer dizer, a política levada a cabo nos últimos 25 anos, botando o PSDB e PT, social-democracia, muito entre aspas, é uma política que, especialmente no governo PT, teve um mérito muito grande, que foi o mérito de tirar milhares de pessoas da extrema pobreza e de colocar no centro do debate brasileiro o problema da desigualdade. Isso é um mérito, isso é um avanço de grande monta na minha avaliação. E que fez com que grande parte dos brasileiros tenha, ainda hoje, a despeito de toda a campanha que foi feita contra o ex-presidente Lula, apreço ao ex-presidente. Uma parte do Brasil ainda tem, a despeito de estar preso, condenado, tem apreço. E isso explica por isso. Essa é a razão. Agora, a política, no sentido maior, que foi levada a cabo nesse período, é uma política de complacência com a estrutura social brasileira. Quer dizer, em boa medida, o que foi a política? Quer dizer, para os pobres, eu vou dar as políticas assistencialistas que são necessárias, mas são insuficientes. O pobre brasileiro não quer ser cooptado, ele quer ser um agente, ele quer instrumentos. Para a classe média foi dado o direito adquirido. Para os grandes empresários, o subsídio e o juro diferenciado do BNDES. E para os ricaços, o juro astronômico providenciado pelo Banco Central. Essa foi a política brasileira. O povo brasileiro intuiu de forma confusa, de forma num lusco-fusco, querer dar uma virada nisso, entendeu? Sob o manto, o negócio de acabar com a corrupção e tal, mas é como eu vejo, portanto, a eleição de Bolsonaro. A minha avaliação é de que o Bolsonaro não é um agente para romper com isso. Aí vou me iniciar para a segunda parte. Mas foi como o povo brasileiro percebeu o processo eleitoral. Eu acho que só que você fez sua apreciação, então terminando esse primeiro bloco, até para passar para segundo, sobre a questão da perspectiva nesse próximo governo. Mas algo que me chamou mais a atenção, que é a questão da violência, que perpassa todos os governos, desde antes da ditadura, na ditadura, a ditadura também, em 64, tentou também enfrentar a violência nas periferias e seus comandantes foram cooptados pelos grupos organizados, quer dizer, principalmente o Rio de Janeiro. E tem algo que é interessante, professor Sávio, é o Rio de Janeiro como catalisador, como vitrine dessas mudanças pelo país. Quando a gente fala de violência no Brasil, é o Rio de Janeiro. Parece que não temos violência em São Paulo, não temos violência em nenhum outro estado. Segundo dados, a violência no Rio de Janeiro diminuiu e a do Ceará aumentou estupidamente. E, no entanto, o Rio de Janeiro continua sendo o centro das mazelas, das pedradas, da vitrine. E daí, de onde saiu o presidente? O presidente é deputado pelo estado do Rio de Janeiro, né? Foi deputado federal
mais de uns 18 anos praticamente. Não, 28 anos. 28 anos. 7 mandatos. 7 mandatos, desde 70 e pouco, né? Então você tem essa questão do Rio de Janeiro no centro ainda, de um governador que está preso. Eu acho, Nilton, que o Rio teve... O governador, o presidente da Alerj preso, outras figuras exponenciais, Tribunal de Contas do Estado, temos vários conselheiros presos. Eu acho que o Rio exemplificou, numa situação mais concentrada e intensa, a crise que o Brasil vem vivendo, uma crise grave desde 2015, e que aqui ela teve o seu desfecho ainda pior do que a crise brasileira, por conta da dependência extrema que a economia do Rio de Janeiro tem, a sociedade do Rio de Janeiro tem, do petróleo. A estratégia de desenvolvimento dos últimos anos no país, das últimas 2 décadas, foi uma estratégia que apostou no aproveitamento de recursos naturais. Não foi uma estratégia que apostou na inteligência, na ciência, na tecnologia, não foi isso. Foi uma estratégia de aproveitar. Quer dizer, o minério de ferro, a soja e o petróleo pagaram o consumo urbano no Brasil. Enquanto esses preços estiveram altos no mercado internacional, ok, dava para todo mundo, aquela aliança enciclopédica, todo mundo ganhava de acordo com as suas circunstâncias. Claro, quem ganhava mais eram os rentistas, os ricaços, que ganhavam os juros astronômicos da dívida pública brasileira, providenciados pelo Banco Central. É bom dizer isso. Não cai do céu nem brota do chão. É a política que providencia isso. E os governos do PT e do PSDB tiveram a testa disso. Tem que ficar claro, senão parece que o mercado financeiro... Não, mercado financeiro não. Claro, tem uma queda de braço, não é enfrentar isso, não é algo simples, não é algo retórico. Não houve enfrentamento. Mas, não houve enfrentamento. Quer dizer, o desfecho dessa crise que o Brasil experimenta tem a ver com essa política, tem a ver com esse modelo que eu chamo de modelo de cooptação. Até desde a reforma dos bancos, que foi feita por Fernando Henrique Cardoso, que eliminou os pequenos bancos, né? Sim, nós temos uma concentração de 5 bancos no Brasil. Pequenos bancos, os bancos estaduais, Banerj, Banespa, o Banerj foi totalmente privatizado, né? Você não teve nenhuma reforma bancária de lá para cá. Não. E a concentração ficou cada vez maior. Os banqueiros internacionais ficam babando, vendo o lucro de um Bradesco da vida, né? Itaú, é uma coisa incrível. Mas então, só para a gente fechar esse capítulo do Rio, quer dizer, o Rio me parece ter sido... E há um problema fiscal, quer dizer, problema federativo, um problema fiscal grave, em que o Rio de Janeiro, mais uma vez, infelizmente, foi o protagonista principal. Não o único, mas o protagonista principal. Os funcionários públicos ficaram meses sem receber salário, e um caos completo, cuja a área mais sensível foi a segurança pública. Então, quer dizer, isso explicando um pouco a situação do Rio, que tem, como você destacou, aspectos históricos, vem de longa data, isso não é uma coisa recente, mas que eclodiu agora como nunca antes na história do Rio de Janeiro, que é uma crise em que vários governadores foram presos. É um caos, é o caos completo. Não é o nosso foco do programa, mas o não pagamento de servidores. O Rio Grande do Sul está começando a pagar... Vários estados. E aí, tem 17 estados. O Rio de Janeiro se torna o protagonista no Brasil de tudo que acontece de ruim no Brasil. Mas vamos passar... O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, porque o nosso programa não é de uma hora, infelizmente. O governo Bolsonaro, ele me parece ter... Vamos analisar sobre 3 vetores. O vetor político, o vetor socioeconômico e o vetor, por assim dizer, imaginativo. Né? Como é que ele vai se comportar em temas, por exemplo, morais. Eu diria que são 3 vetores. Do ponto de vista econômico, a aposta do Bolsonaro é uma aposta, pelo menos o discurso, né, em 3 frentes, eu diria. Né? Quer dizer, privatização de parte do ativo econômico do Estado brasileiro, empresas estatais, segundo ele, preservando empresas estrategicamente importantes, como a Petrobras e o Banco do Brasil, mas avançando na privatização, enfrentar o grave problema fiscal do Estado brasileiro. Isso não é um discurso neoliberal apenas, quer dizer, o neoliberalismo ataca isso, mas isso é um problema real. Quer dizer, o Estado, você não pode ter uma política
de desenvolvimento maiores claro, do que exatamente. É maior do que a receita. Evidentemente que não é um Estado não opera como uma família, evidentemente, claro, mas ele tem, exatamente. Mas você não pode ter uma desorganização no nível que está a desorganização das finanças públicas no Brasil. Então, enfrentar isso é um imperativo preliminar de qualquer governo que fosse eleito. Então, e tem a dívida externa. Tem, eu vou chegar lá. E o terceiro aspecto do ponto de vista econômico, que o ministro, né, futuro ministro da Fazenda, da Economia, Paulo Guedes, diz, que é romper com o capitalismo de compadrio que dominou o Brasil nos últimos anos, que é esse acesso privilegiado ao balcão do BNDES. Então, impor o slogan é impor o capitalismo aos capitalistas. Então, isso como preliminar, eu diria que tem elementos de bom senso. Agora, como isso vai ser efetuado e como isso vai ser transacionado, porque isso é uma mudança, evidentemente que a crise ajuda você a fazer mudança, mas isso é uma mudança de forma de relacionamento do Estado com a economia brasileira. Então, o que vai dar disso, aí nós temos que aguardar. Nós estamos fazendo a sinalização, né, que o governo nem começou ainda. Do ponto de vista político, a promessa dele de campanha, e até agora, tem que ser dito sobre certo aspecto que ele tem cumprido, é aprofundar a implosão do presidencialismo de coalizão, que tinha como uma de suas marcas, e eu não acho que isso seja realmente necessariamente um problema, uma política baseada na ocupação de cargos do governo federal por parte dos partidos aliados, a coalizão, o nome diz presidencialismo de coalizão. O partido que elege a maior bancada no Brasil, ele não consegue, mal ultrapassa 10% das cadeiras. Quer dizer, então, se você não fizer uma coalizão, você não consegue governar. Você não consegue. Isso é da política. É a República Brasileira. Isso, claro, agora, é como fazer isso. Mas, enfim, a maioria do brasileiro rejeita esse sistema político e queria a implosão dele e votou dessa maneira, de alguma maneira. E o governo Bolsonaro montou uma estratégia em que alijou os grandes partidos do processo de montagem do seu gabinete. Né? Parece que está alijando o próprio partido. Está alijando o próprio partido, exatamente, perfeito. Boa observação sua. E procura se relacionar, porque é inevitável, né? Enquanto tiver democracia, quer dizer, não sei que se pense, que eu não acho que seja o caso por enquanto, não vi nenhuma ação da equipe dele no sentido de violar as regras do pacto democrático até agora. Mas, a não ser que vá para fechar o Congresso, mas quer dizer, você tem que ter um relacionamento com o Congresso. A maneira que ele escolheu de fazer esse relacionamento é via bancadas temáticas. Então, por exemplo, a bancada que indicou a ministra da Agricultura é a bancada que trata do tema da agricultura, entendeu? Então, que envolve vários partidos. Ele não está negociando com as lideranças partidárias, ele está negociando com essas bancadas temáticas, que são difusas do ponto de vista partidário. Tem vários partidos que integram ela. Então, mas como que isso vai se dar na rotina do relacionamento entre o executivo e o legislativo, eu não sei. Mas você colocou a questão da agricultura. O que o Bolsonaro vem falando é o seguinte: o meu apoio foi com ruralistas. Sim. Aí ele está diferenciando. Aí vem o terceiro ponto. Ele está diferenciando, não foi partido isso aqui. Perfeito. Eu negociei com os ruralistas. Aí vem o terceiro vetor, que é o que você está essa. colocando: a relação entre o governo Bolsonaro e a sua base. Até agora, também, tem que ser dito, do ponto de vista analítico. Quer dizer, nós não podemos ter. Eu sou uma pessoa de esquerda, eu me considero um progressista. Eu não votei em Bolsonaro. Mas aqui eu não estou como militante, estou como cientista político, estou analisando. Quer dizer, o Bolsonaro não é o governo que eu gostaria, mas então eu não estou analisando desse ponto de vista, estou analisando do ponto de vista objetivo. Sim. Quer dizer, até agora, a gente está tentando fazer exatamente, até agora, o que Bolsonaro tem feito na montagem do governo tem me surpreendido positivamente. Eu falei com você lá fora, no sentido dessa ligação orgânica com a sua base. Ele não se deslocou, a perspectiva disso. Não perdeu a perspectiva disso. Isso para mim é surpreendente. Algumas indicações de ministros, por exemplo, para a área de relações exteriores e para a área de educação, ele fez uma indicação clara de que vai continuar no seu governo com a mesma lógica que pautou a campanha eleitoral, de acentuar a discussão desses temas ligados à agenda de comportamento, a agenda que na universidade a gente chama de identidade, com a perspectiva de enfrentar a visão
convencionalmente chamada de progressista nesse sistema. Questões, por exemplo, como escola sem partido, questões, por exemplo, relacionadas no plano da política externa, com a mudança da embaixada para Israel, a embaixada de Israel para Jerusalém, a coisa com os Estados Unidos, a coisa com os Estados Unidos, a coisa com a China. Então, países árabes, tudo isso, questão que você acabou de falar. Tudo isso indica que a perspectiva de seu governo vai se encaminhar no sentido de atender às aspirações difusas de sua base e principalmente do núcleo duro de sua base, que é aquele setor mais conservador, mais de direita, que eu falei na nossa conversa no primeiro bloco, que está com ele desde o início. Mas eu tenho uma pergunta, professor. Nessa relação com a base, e você acabou de tocar no aspecto da ocupação dos ministérios, que parece que é central, é porque a gente está vendo mais uma questão da ocupação dos ministérios do que propriamente uma proposta programática. Sim. E a gente está vendo uma organização dele em relação à sua base. Sim. Mas algo que está ficando evidenciado, professor, que ele também está ferindo em relação à ocupação desses cargos no Ministério com a base, com parte da base dele, privilegiando, por exemplo, os militares nas suas indicações, Ricardo Veles Rodrigues, né, que é o ministro da Educação da Escola Superior de Guerra, é um intelectual de alto nível, respeitável, tem lá suas posições que se estreitaram recentemente, mas que tem uma longa carreira intelectual no Brasil, sobre o pensamento social e político brasileiro, Sim. Que eu respeito muito, mas que foi indicado certamente pelos militares. E a banca evangélica, que era grande parte inclusive de Malafaia, Edir Macedo e outros, se sentem... Como é que você está vendo, professor? Está havendo uma escolha. Sim. Como é que essa perspectiva que já coloca a maioria dos ministérios sobre indicação de uma cúpula militar que é difusa, que a gente não sabe exatamente qual é, tirando o vice-presidente, né, que foi eleito. Sim. Como é que o senhor vê essa movimentação justamente da ocupação dos ministérios contra a sua base? Sim, eu acho que o caso da educação foi muito interessante para responder a sua pergunta. Lembre-se que nós tivemos uma indicação inicial de que a ministra da Educação seria a atual presidente do INEP, Maria Inês. E aí houve, nos bastidores e tal, o nome da Maria Inês saiu de foco e passou a ser o do Mozart, que era indicado pela... Isso tudo numa semana só? Numa semana só, indicado, ligado à Fundação Ayrton Senna, e teria sido supostamente o escolhido pelo presidente, teve reuniões com o presidente e tal, e é um acadêmico, gestor, respeitado, foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco. E aí houve a grita por parte da bancada evangélica, que vetou o nome do Mozart. Lembremos disso. Supostamente porque ele não tinha compromisso com o Escola Sem Partido. E aí houve a escolha do Ricardo Veles Rodrigues, supostamente indicado pelo filósofo Olavo de Carvalho e por setores militares. Mas isso então, é uma coisa bizarra. Mas então eu estou explicando para você que... Logo o Olavo que não é que apoia... Bem, sim, mas enfim, então... eu estou dizendo para você, quer dizer, o Bolsonaro, respondendo a sua pergunta específica da relação dele com a base na montagem do Ministério. Sim. Quer dizer, ele fez política. Ele manobrou, ele foi para cá, foi para lá, tentou e conseguiu, finalmente, o apoio da base evangélica para o Ricardo Veles Rodrigues. Ela não vetou ele, ao contrário, deu apoio. E o Ricardo Veles Rodrigues, o futuro novo ministro de Educação, deu declarações de não, escola sem partido e tal, apoio, não sei o que. Enfim, então eu acho que ele está até agora, as principais indicações e a composição do governo agrada a sua base. Agrada a sua base. Houve agora, no final, com relação ao preenchimento do Ministério da Cidadania, que vai conter uma série de temas e áreas, e ministérios e secretarias que
área social, mas também com direitos humanos e tal, que ele está tendo uma certa dificuldade para compor. Essa que vai ser a parte mais espinhosa. A parte mais espinhosa. Mas eu confesso a você que eu estou surpreendido com essa capacidade e maleabilidade dele na montagem do governo. Eu esperava um governo, do ponto de vista político e técnico, inferior. Ele conseguiu colocar. O Sérgio Moro, ele ter conseguido atrair o Sérgio Moro para ser seu ministro, poderoso ministro, né? Eu posso ser apedrejado lá à frente, mas eu achei um bom nível a indicação do Ricardo Verez para ministro da Educação. Não, ele preenche do ponto de vista acadêmico os requisitos. Aí voltamos à questão ideológica, quer dizer, se dependesse de mim, eu não escolheria ele, não por falta de credenciais acadêmicas, mas por orientação. Agora a gente tem que pensar o Brasil, né? Professor, temos considerações finais a se fazer em 2 minutos, que estamos encerrando o programa. Infelizmente, eu acho que a universidade para os nossos ouvintes, a universidade brasileira, espectadores, tem uma tarefa, terá uma tarefa importante, não no sentido geral, mas especificamente no que diz respeito ao governo Bolsonaro, que é a primeira de ter uma postura de responsabilidade. Quer dizer, primeiro, aceitar que Bolsonaro é um presidente legítimo a despeito das suas posições, que são muito contrárias, em larga medida, às posições dominantes da Universidade Brasileira, especialmente na área de ciências humanas e ciências sociais. Mas eu acho que nós temos que ter a humildade de reconhecer que o povo brasileiro o escolheu, por N razões. Processo democrático. Isso. E segundo, ter uma postura crítica, que é um papel da universidade, mas uma crítica também construtiva, uma crítica que não seja de antemão eu rejeito tudo que vier do governo Bolsonaro. Eu acho que não é essa uma boa postura da universidade para com nenhum governo, porque a universidade tem um compromisso aí, a questão que você colocou, ela tem um compromisso com o Brasil. Eu acho que a universidade também foi a crítica no governo Lula, né? Foi muita crítica dela, as lideranças universitárias foram críticas. Quem se colocou como crítico do processo, mesmo dentro da esquerda, em relação ao Lula e Dilma, foi defenestrado dentro do campus universitário. Bem, mas aí vamos terminar agora, né, o nosso programa. Queremos agradecer os nossos telespectadores. Aqui o núcleo estamos voltando, professor Sávio, e devemos na próxima semana trazer outros convidados, e agradecemos novamente a audiência de vocês para a TV Comunitária.